Amém. Você pode curvar sua cabeça comigo? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela sua misericórdia, por aquilo que o Senhor já derramou sobre nós nessa noite, pelo aquilo que o Senhor já falou conosco nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, Deus, e que o seu Espírito agora testifique a verdade da tua palavra sobre nós. Nossos corações, Deus, estão abertos. O Senhor já ministrou e já falou conosco, Deus. Nós continuamos aqui para que o Senhor termine por hoje, Deus, aquilo que tem que fazer nos nossos corações. Que o Senhor nos encha. E que seja, Deus, algo sobrenatural da parte do seu Espírito sobre nós hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, querido. Você abre sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. Fala assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o último versículo do livro de Juízes aí, é o capítulo 21, o último capítulo, verso 25, o último versículo, e ele vai dizer isso: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O que acontece é que, sob a liderança de Moisés, o povo sai do Egito, peregrina 40 anos, recebe da parte de Deus, através da vida de Moisés, a lei, recebe aquilo que eram as diretrizes de Deus para aquele povo. Moisés morre, e logo depois se levanta Josué no lugar, e Josué é o líder que vai, junto com aquele povo, entrar na terra e guerrear contra os moradores da terra, para que a posse da terra fosse tomada. Então Josué começa nessa luta, só que no início do livro de Juízes, nós vamos ler que Josué havia morrido, e essa conquista da terra não foi 100% feita. Havia ainda algumas coisas que precisavam, alguns lugares que precisavam ser dominados, e que ainda não pertenciam ao povo de Deus. E então o povo de Deus entra numa outra etapa da história deles, que é essa etapa dos juízes, e infelizmente o povo participa de um ciclo, que é um ciclo destrutivo para ele mesmo, é um ciclo desastroso para o povo de Deus. Eles começam a viver um ciclo, e quando você começa a fazer a leitura do livro de Juízes, logo de primeiro você vê que havia acontecido a morte de Josué, e você começa a já ver esse ciclo, e você vai ler isso por quase todo o livro de Juízes. E que ciclo é esse? Esse povo já estava na terra da promessa, mas eles começam então a se curvar a outros deuses, se curvam e começam a pecar contra o Senhor. Então, por conta desse pecado, por conta do pecado de se curvarem a outros deuses, nações estrangeiras vêm e dominam o povo, subjugam o povo de Deus. Então eles ficam subjugados ali a outras nações. Você vai ver várias nações lá, como por exemplo os filisteus, vão ser muito citados no livro. E debaixo da mão desses inimigos, o povo então começa a clamar a Deus, a arrepender dos seus pecados, e a clamar a Deus por misericórdia. Então, eles clamam a Deus por misericórdia, e o Senhor os ouve, e levanta um juiz, alguém que vai ser usado para libertar o povo, para trazer paz, para trazer um tempo de paz para o povo. Então o juiz é levantado, vem, lutam-se guerras, o povo então conquista essa paz, e você vai ver que por alguns anos, o povo vive uma paz, até que eles pecam mais uma vez, e o ciclo começa de novo. Eles pecam mais uma vez, uma nação inimiga vem, domina sobre eles, eles vão se arrepender e vão clamar a Deus, Deus vai levantar um juiz, vai vir um tempo de paz, então eles pecam de novo, e esse ciclo vai se repetindo por boa parte do livro de Juízes. É nesse livro, por exemplo, que nós vamos ler a história, histórias bem famosas aí, por exemplo, Gideão, Débora e Baraque, Sansão, Jefité, são histórias muito famosas que são esses todos juízes que Deus levantou para aquele tempo, juízes que Deus colocou para libertar o povo e para ajudar nesse processo de libertação do povo. E dentro desse ciclo que o povo de Deus passou a viver. E esse versículo final que nós lemos, o último versículo,
ele se repete nos capítulos 17, 18 e 19. Nesses 3 capítulos, mais uma vez, nós vamos ter uma coisa parecida com esse último versículo. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E uma leitura superficial desse texto, desse versículo, em qualquer uma das partes que ele aparece, uma leitura superficial vai nos mostrar o quê? A realidade daquele povo. Era de fato realidade que não havia um rei, não havia um monarca, você não tinha alguém governando ali, não havia um palácio, não havia ninguém com uma coroa que dando as diretrizes para aquele povo. Eles não tinham de fato um rei. Mas uma leitura primária nos mostra isso, mas uma leitura mais profunda, se você passar a olhar esse texto e todo o contexto do livro de Juízes, você vai perceber que tem alguma coisa, que essa afirmação tem alguma coisa a mais a nos ensinar, tem uma coisa a mais para nos transmitir. Aquele povo tinha um rei, Deus era o rei daquele povo, porque Deus havia feito com que aquele povo saísse do Egito, Deus os conduziu pelo deserto, o Senhor foi quem os conduziu nas batalhas, para que eles vencessem as batalhas, o Senhor deu as diretrizes para eles, então aquele povo tinha sim um rei. E outra coisa, a outra parte do versículo, eles não tinham um rei, e a outra parte cada um fazia o que achava que era certo. Por que cada um fazia o que achava que era certo? Se eles já tinham a lei de Deus, se já existiam as diretrizes de Deus, aquilo que Deus já havia determinado para o povo. Eles se arrependiam, eles clamavam a Deus, eles voltavam a adorar a Deus, eles tinham mais uma vez contato com a lei de Deus. Por que eles retornavam a fazer cada um o que achava certo? E essas verdades, essa verdade ela vai nos intrigando ao longo do livro. Cada um fazia o que queria, e esse povo não tinha um rei, não. Eles tinham sim um rei, e eles tinham sim motivos para não fazer cada um o que achava certo. O que acontece é que se você voltar, por exemplo, no capítulo 19 de Juízes, eu queria que você fosse para lá para o verso 1. O capítulo 19, ele vai nos mostrar qual que é um dos resultados desse afastamento da pessoa de Deus. Ele vai nos mostrar e vai trazer uma das histórias mais fortes, talvez, uma das histórias mais pesadas que nós temos em toda a Escritura. É um capítulo bem forte, com algumas informações até assim, que são um pouco indigestas. Mas é uma verdade a respeito daquele povo, é uma verdade a respeito daquela nação. Então, o capítulo 19 começa no verso 1, se você ler, vai estar Juízes 19, 1, você vai ler lá, aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então ele está afirmando aí, mais uma vez, a respeito do fato do povo não se curvar ao rei que eles tinham. Eles não tinham um rei humano, mas eles tinham o Senhor, o Deus dos exércitos, como o seu rei. E eles estavam, o povo, durante toda essa história, eles estavam negando, eles estavam não curvando o seu coração ao rei que existia. Então, o capítulo 19 começa mais uma vez com essa afirmação, e ele vai nos contar a história de um levita. Ele, em momento nenhum, do capítulo 19, ele não dá nome aos personagens que aparecem, ele fala um levita. E isso quer dizer que era um homem, não era um homem qualquer, um homem da tribo de Levi, uma tribo que era separada por Deus, uma tribo que era de um povo separado para o serviço ao Senhor. Então ele não era qualquer homem, certamente esse era um homem que no mínimo ele tinha noção das leis, noção de como acontecia o serviço ao Senhor. E esse homem, o texto vai contar que ele se casa com uma concubina. O que também já é um pouco estranho ali na história, porque esse termo usado nesse momento indica que era uma mulher que provavelmente não era para que ele tivesse casado. A história vai continuar, ele se une a essa mulher e ela o trai. Ela o trai, foge para a casa do pai e ele vai atrás dela na casa do pai. Lá ele prova, você vai ler no texto, ele prova da hospitalidade do pai daquela mulher, mas ele quer voltar para a casa dele junto com ela. Então, você vai ver o retorno dele para a sua casa. Ele, um servo e a mulher. Eles estão retornando. No caminho de retorno, o servo vai dizer o seguinte: olha, nós estamos chegando em uma cidade aqui, a gente podia já parar para descansar, em Jebus.
Essa cidade, o próprio texto vai dizer que era Jerusalém, ainda não era um lugar dominado pelo povo de Deus, mas se tornaria futuramente Jerusalém, mas era uma cidade estrangeira. E o levita vai dizer, não, nós não vamos ficar aqui, é uma cidade estrangeira, esse povo pode ser perigoso para nós, vamos para a próxima cidade. E eles caminham e chegam em Gibeá, uma cidade do povo de Deus, uma cidade da tribo de Benjamim. Chegam lá em Gibeá, e qual que deveria ser o costume? O que ele estava esperando, aquele homem, para a gente entender a respeito do costume daquele povo. Chega um viajante, chega uma comitiva de viagem, uma pequena comitiva como a dele. Era natural, era cultural, que alguém desse hospedagem para eles. Então ele tinha essa expectativa ao entrar na cidade. E aí mais uma coisa estranha acontece. Ninguém dá hospedagem para eles em Gibeá. Ninguém oferece hospedagem. Então eles vão para a praça da cidade, ficam lá como quem não tem como literalmente quem não tem para onde ir. E aí você vai ler que aparece um ancião e oferece para eles hospedagem, mas o ancião deixa mais uma coisa estranha no ar. Ele vai dizer assim, ó, o seguinte, vamos comigo, não fiquem aqui. Não é nada bom que vocês fiquem aqui. Dando a entender que o lugar era perigoso, mas essa é uma cidade do povo de Deus, uma cidade dentro da tribo de Benjamim. Aquele homem não era um estrangeiro, ele era um levita. Então, o homem dá a entender que aquele lugar era perigoso e leva o levita, a concubina e o servo para a casa dele. O que acontece é que eles estão lá se alegrando, né, bebendo um vinho, se alegrando. Os homens da cidade batem na porta do ancião e vão dizer, tragam para fora esse homem aí que está aí dentro, porque nós vamos conhecê-lo. Você vai ler muitas vezes assim, a respeito desse texto. Só que conhecê-lo não é, e aí cara, bom, tudo bem, de onde você veio? Não é isso que está dizendo o texto. O conhecer aí é do ponto de vista sexual, eles iam abusar daquele homem. Essa era a intenção, abusar daquele homem. Então o ancião vai dizer, gente, pelo amor de Deus, não faça isso com esse homem. Vamos resolver de outro jeito, e aí o ancião dá uma ideia que não ajuda. Ele vai dizer, espera aí, eu tenho uma filha virgem, e o levita está aqui com uma concubina, pega elas, faz o que vocês quiserem com ela, mas não faça nada com esse homem. Até aqui, essa história te lembrou uma outra história? Você conseguiu lembrar uma outra história em Gênesis 19, quando os anjos de Deus descem para casa, vão até a casa de Ló, em Sodoma e Gomorra. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra por conta do pecado de Sodoma e Gomorra. Os anjos entram na casa de Ló, os homens da cidade batem na porta, nós queremos conhecer esses camaradas aí. E Ló faz a mesma coisa, não mexam com eles, eu entrego as minhas filhas virgens. Só que a questão é que lá em Gênesis 19 era Sodoma e Gomorra, um lugar cheio de pecado, onde Deus viria e iria destruir por conta do pecado. Aqui em Juízes 19 não, nós estamos numa cidade da tribo de Benjamim, numa cidade do povo de Deus. Então a comparação é muito forte que está acontecendo. E aí, se você achou a história estranha até aqui, daqui para frente ela fica pior. Porque o que acontece? O homem, o levita, entrega a concubina dele para os homens. E vai dormir tranquilamente. E o texto vai dizer que aquela mulher foi abusada por aqueles homens a noite inteira. No outro dia, pela manhã, ela volta rastejando para a casa onde estava o levita. Ele acorda, passa por ela e como se nada tivesse acontecido. É essa a impressão que o texto dá. Ele diz para ela, vamos embora, levanta, a gente tem a viagem para terminar. Ela não responde, ela não se levanta. Imagina o que aconteceu com essa mulher. Ele pega ela, coloca em cima do jumento e vai embora. Quando chega na casa dele, o texto vai dizer que ele pegou um cutelo, esquartejou a mulher, dividiu em 12 pedaços. Essa parte a galera começa a olhar assim, meu Deus, isso está na Bíblia, Juízes 19. Ele esquarteja a mulher, divide ela em 12 pedaços, e manda um pedaço para cada tribo de Jerusalém, para cada tribo de Israel. E aí ele vai dizer, olha só o que fizeram com a minha concubina, olha que maldade fizeram com a minha concubina, e isso no capítulo 20. Depois você começa a ler no capítulo 20, vai gerar uma revolta entre o povo de Deus. E isso vai gerar uma guerra entre o povo de Deus. Então, é o povo de Deus lutando contra o povo de Deus. Vai se levantar uma guerra contra os homens de Benjamim, contra o povo de Benjamim, ao ponto da tribo ser quase dizimada. E aí você olha e fala assim, você lê esse texto, você fala, meu Deus, que absurdo, e isso aconteceu onde?
Isso aconteceu com um homem de Deus, um levita, numa cidade que era uma cidade do povo de Deus. Em momento nenhum o texto dá nome a ninguém. Você não tem o nome do levita, o nome da mulher, o nome do ancião que recebeu, em momento nenhum. Sabe por quê? Porque para mostrar que essa não era uma atitude específica de um indivíduo, mas era a condição de uma nação. Ele não está falando de um levita específico, ele está falando de um geral. Esse absurdo era geral. Esse coração distante da palavra, distante da verdade, era geral, era de toda a nação. E aí você vai pensar, tá bom, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? Pois bem, o que acontece é que tudo está escrito para o nosso ensino. O texto, o livro vai terminar, naquele tempo o povo não tinha um rei, cada um fazia o que lhe vinha à cabeça. A verdade é que eles tinham um rei, mas desprezavam o rei que era o Senhor, desprezavam a lei do Senhor. Agora, quando nós lemos essa história, nós vemos que dá para ser parte do povo de Deus, dá para fazer parte do povo de Deus, dá para conhecer a Deus, como aquele levita certamente conhecia, a lei de Deus, as regras a respeito do sacrifício. Dá para conhecer essas coisas a respeito de Deus, mas mesmo assim não ter Deus no coração. Dá para você conhecer e fazer parte do povo de Deus, mas mesmo assim guardar um coração inteiramente brutal como esse coração. E aí, se você parar para pensar e trazer para nós, quer dizer que dá para ser evangélico, dá para participar da religião evangélica, mas sem ter a verdade do evangelho imprimida nos nossos corações. Dá para fazer parte, dá para conviver com o culto, dá para conviver em uma comunidade, mas mesmo assim ter um coração que não é um coração rendido às verdades do evangelho, é um coração brutal, é um coração como você olha para esse homem, se você faz essa leitura sem saber que esse homem é um levita, sem saber que esse homem era de uma tribo tão importante, sem saber que esse homem estava numa cidade do povo de Deus, você pode até dizer, não, eram mesmo tempos muito estranhos, eram mesmo tempos muito difíceis, mas não, era um homem de Deus, numa cidade de Deus, fazendo algo tão brutal, tão distante de Deus. Então, para nós é inteiramente possível fazer parte do reino de Deus, estar no meio da congregação, mas não ter Deus reinando no coração. Então, o que nós precisamos entender e dizer é, Senhor, todos os dias, isso precisa ser verdade nos nossos corações. Senhor, se o Senhor não reinar sobre mim, se o Senhor não for rei sobre mim, o meu coração vai se tornar brutal, dessa maneira. Não que você vai esquartejar alguém, não é isso que eu espero que você faça, mas o nosso coração vai se tornar distante de Deus, muito distante de Deus. Por mais que a atitude, o nome, por mais que o estereótipo seja o estereótipo de alguém que está ali e faz parte da congregação do Senhor, o coração está longe dele. Então nós precisamos todos os dias dizer, Senhor, reina sobre mim. Venha sobre mim, reine sobre mim. Por quê? Tem um outro texto famoso, Jeremias capítulo 17, verso 5. Lá tem um texto bem famoso, que vai dizer, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Nós não podemos fazer a leitura desse texto no seguinte sentido, maldito o homem que confia no outro homem, que confia nas outras pessoas. A primeira aparição da palavra homem aí nesse texto, significa justamente o indivíduo, um homem. Mas a segunda vez que a palavra aparece é outra palavra diferente, que para nós foi colocada como homem, mas é como se o texto fosse assim, maldito o homem que confia na sua natureza humana. A segunda palavra homem aí significa isso, natureza humana. Então maldito é o indivíduo que vai tentar confiar, estabelecer a sua confiança na sua própria natureza. Então, quando nós lemos lá em Juízes, cada um fazia o que queria, é que cada um reinava sobre si.
Eles não estavam preocupados com uma lei que já existia. Cada um reinava sobre si. Eles estavam confiando em si mesmos. E maldito é o homem que confia na sua própria natureza. Por quê? Porque a minha natureza não pode gerar, não vai produzir nada que seja bom, nada que seja satisfatório, aproveitável para o Senhor. Por quê? Porque a minha natureza é caída. Nós temos naturalmente essa inclinação má e perversa. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor, para que então nós não vamos confiar em nós, mas no Senhor e no poder do Senhor sobre nós. Então, maldito o homem que governa sobre si mesmo, que confia na sua própria natureza. Então, nós precisamos clamar a Deus. Isso precisa ser algo muito forte nos nossos corações. Senhor, reine sobre mim, não a minha natureza, não as minhas inclinações, não os meus desejos, mas o Senhor, a sua vontade, aquilo que o Senhor deseja. Amém? E aí, nós precisamos responder a seguinte pergunta: como que nós vamos garantir, então, que o nosso coração jamais seja habitado pelo nosso próprio querer? Como que nós vamos garantir, então, que o nosso coração jamais esteja tão distante assim daquilo que é a verdade do Senhor? E aí, existem algumas coisas que a gente precisa pensar, e nenhuma delas é uma grande novidade, nenhuma delas é uma grande revelação, mas são coisas simples que nós precisamos parar e pensar e começar a fazer, para que eu não reine sobre mim mesmo. Eu preciso parar e olhar para essas coisas simples e começar a me perguntar: eu estou vivendo essas coisas? Eu vivo dessa maneira? Amém? Então, em primeiro lugar, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer para que o trono do meu coração não seja tomado por mim, mas que o Senhor esteja no trono do meu coração? Primeira coisa, arrependimento. Não existe evangelho de Jesus Cristo sem arrependimento. E isso é uma coisa fundamental e básica do evangelho. É a primeira mensagem de Jesus quando ele começa a pregar. Então ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. É a primeira mensagem de Jesus, é a primeira coisa que ele vai começar a dizer. Tanto ele, você vai ler isso nos evangelhos, como João Batista, a mensagem de João Batista também é essa: se arrependam, porque o reino do céu chegou. Então é impossível eu ter um coração onde o Senhor reina, se eu não estiver arrependido da minha conduta. E o arrependimento faz parte dele, esse conhecimento, esse reconhecimento de que eu não tenho a mínima condição de cuidar de mim mesmo. Eu não tenho a mínima condição de reinar sobre mim mesmo. Eu preciso me arrepender e dar espaço ao Senhor para que Ele reine sobre mim. Amém? É a primeira condição para arrependimento. Em Marcos, capítulo 1, verso 15. Marcos 1, 15. É uma palavra do Senhor Jesus. É quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, vai estar lá escrito no final do versículo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Percebe que há uma sequência. Você se arrepende e então depois você tem condição de crer numa mensagem. Você tem condição de ter fé em uma mensagem, mas primeiro você precisa de uma mudança na sua mentalidade. E é isso que é o arrependimento. É uma mudança na rota, uma mudança de mentalidade. É entender uma realidade que vai me dar consciência da verdade que eu preciso viver. Então, o arrependimento é essa mudança na minha mente primeiro. Então, eu vou ter condição de crer. Arrependa-se e crede no Evangelho. Agora, uma outra coisa a respeito do arrependimento é que indivíduos arrependidos, naturalmente, se o arrependimento é genuíno nos nossos corações, naturalmente nós vamos então produzir frutos de arrependimento. Isso é natural. Isso começa a ser produzido por nós naturalmente. Você não pode imaginar um indivíduo: eu estou arrependido, mas eu não sinto nada, não sinto nenhuma dor pelo que eu fiz, não tem nada, o que eu fiz está feito. Não, isso não existe. O arrependimento, você tem consciência do que você fez e naturalmente você se sente uma dor em você por aquilo que foi feito. Você não pode, tanto que se você pudesse voltar lá atrás, você mudaria o que você fez.
nós mudaríamos as nossas atitudes, mas não há essa condição, só há a condição de seguir. Então nós nos arrependemos e mudamos a nossa conduta. Há uma mudança de conduta, um fruto de arrependimento. E tem um texto claro que mostra isso, em Lucas 19, 8. Lá em Lucas 19, verso 8. Trata do momento em que Jesus está na casa de Zaqueu. Você vai se lembrar, uma história muito famosa. Zaqueu é um publicano, é um cobrador de impostos. Provavelmente era um homem corrupto, era um homem que, assim como era a conduta desses homens, ele provavelmente cobrava impostos a mais. Era um homem que a sua riqueza provavelmente era ilícita. E Jesus está na casa desse homem. Os fariseus estão abismados de como ele está sentado com um homem dessa natureza. Mas no verso 8 de Lucas 19, Zaqueu se põe de pé e vai dizer: veja, Senhor, se eu roubei alguém, eu quero dividir os meus bens com os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, ali com Jesus, em algum momento, aquele homem teve a consciência de quem Cristo era. Aquilo muda uma realidade no interior daquele homem. A mente dele é aberta. Ele compreende aquilo desce para o coração daquele homem. Ele se põe de pé e vai dizer, e a primeira frase é a mais importante: veja, Jesus, olha para mim e veja o que eu estou fazendo, porque eu estou arrependido. Os frutos do arrependimento. Eu não posso então me arrepender, olhar para a minha fortuna e saber isso aqui é ilícito, e permanecer com isso. Não, eu vou dividir com os pobres, eu vou devolver 4 vezes mais de quem eu roubei. Veja o que eu estou fazendo, porque eu estou arrependido. E aí, se nós olharmos para nós, se eu olhar para mim, o que será que eu posso dizer para Jesus? Jesus, veja, é isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. Todos nós, olharmos para Jesus e dizer: Senhor, veja, olhe para mim e veja, eu estou arrependido. Veja, frutos de arrependimento. Amém? Primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, para que o trono do nosso coração não seja tomado por nós mesmos. Segunda coisa, sujeição à palavra de Deus. É na palavra de Deus onde nós vamos encontrar os planos de Deus, as vontades, os ensinos, as verdades de Deus. Todas essas coisas estão na palavra de Deus. É impossível um reinado de Cristo sobre nós sem uma verdadeira sujeição à sua palavra. É impossível. Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas como eu não vou pecar contra ti? Guardando a tua palavra no meu coração, guardando o teu ensino no meu coração, me sujeitando ao teu ensino, indo além só da ciência, do conhecimento dos textos, mas se sujeitando aos textos, fazendo o que os textos estão dizendo. Porque se você for parar para pensar, muitos têm muita informação e conhecimento sobre o que está escrito, sabem o que está escrito, mas a vivência é completamente diferente, porque é só conhecimento. Eu sei o que a Bíblia diz, eu já li a Bíblia, mas não se sujeita àquela verdade. Então, o mais importante do que apenas conhecer esses textos é se sujeitar aos textos, é estar debaixo deles. É o que o Senhor Jesus vai dizer, Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando, ou o que eu digo? Vocês estão falando que eu sou Senhor, estão me chamando de Senhor para cima e para baixo, mas eu falo as coisas e vocês não fazem. Por que vocês me chamam de Senhor? Ele está dizendo, vocês não se sujeitam ao que eu digo. Tem que ir além do ouvir o que eu disse, no nosso caso, ir além de ler as verdades, mas se sujeitar às verdades. A grande questão é que no momento em que nós nos sujeitarmos a essas verdades, nós vamos começar a enfrentar situações. Nós vamos começar a enfrentar algumas coisas por causa da verdade. Porque essa verdade, ela vai completamente oposta a um modo de pensar humano. Então, será que nós estamos dispostos a isso? Mas
É isso que é ser um cristão. É olhar para tudo aquilo que o mundo diz ser normal, o mundo diz ser completamente coerente com a nossa era, com a nossa época. As coisas vão acontecendo e nós vamos olhando para a Escritura e dizendo, não, na minha vida não, na minha casa não. E você começa a estabelecer a sua vida completamente oposta àquilo que o mundo está falando. E quando eu digo mundo, é um pensamento completamente alienado da pessoa de Deus, que não coloca em consideração em nada aquilo que Deus ensina, aquilo que o Senhor é, aquilo que a Escritura é. Então, ser cristão é se submeter a uma palavra, se submeter a uma verdade, ainda que isso ofenda muitas outras pessoas. Mas nós temos que estar dispostos a isso, sujeitarmos a palavra. E é por isso que é tão importante nós também sempre pensarmos a respeito de que tipo de terreno é o nosso coração quando recebe a palavra. E aí você vai se lembrar da parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. Você lê a parábola do semeador, e o Senhor Jesus, quando vai explicar a parábola, ele vai dizer que cada um daqueles terrenos onde as sementes foram lançadas, eram tipos de corações, aonde a palavra era semeada, as sementes eram a palavra. E o primeiro terreno que aparece ali, quando Jesus está explicando a mensagem, Mateus capítulo 13, no verso 19. O primeiro terreno era à beira do caminho, aonde as sementes foram lançadas e elas não conseguiram germinar, porque era compactado o solo. Quando Jesus explica, ele vai dizer, esse é o coração dos que não entenderam a mensagem, e o maligno vem e rouba. Então, se não há entendimento da mensagem, se não há compreensão do que está sendo dito, o maligno vem e rouba. Segundo terreno, é um terreno com pedras, é um terreno cheio de pedras. E aí ele vai dizer, na parábola, que as sementes são lançadas, até brota alguma coisa, mas não tem como ter raiz, não tem como ser firme no solo. E aí no verso 21 ele explica, olha, elas não fazem raízes porque um coração cheio de pedras, esse terreno cheio de pedras, é o terreno de um coração onde a palavra é até lançada, ela até germina, ela até brota, mas quando vem as perseguições, quando vem as tribulações por causa da palavra, então a palavra é sufocada, que é justamente a condição de ir na contramão do mundo. Quando nós temos uma palavra plantada no nosso coração, e por exemplo, quando nós entendemos a importância da nossa família, o tipo de ensino que nós vamos dar para os nossos filhos, quando nós nos posicionamos para com essas coisas, nós estamos indo completamente na contramão do que se ensina sobre família e do que se ensina para as crianças. E nós estamos colocando e nos posicionando dizendo, na minha casa, não. Sobre os meus filhos, não. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos posicionando contra todo um sistema de pensamento. Por quê? Porque nós cremos em uma palavra. E apesar do que aconteça, apesar do que digam, nós continuamos crendo em uma palavra. Mas se nós nos curvamos ao que é dito lá fora, então quer dizer que a palavra foi morta nos nossos corações. Ela até germinou, mas ela não teve condição de ter raízes profundas, porque diante das tribulações, diante das perseguições, por causa da palavra, nós desistimos. Outro terreno que o Senhor vai falar, o outro lugar onde as sementes foram lançadas, é em meio aos espinhos. E aí ele vai dizer, olha, a palavra foi lançada, ela até germina, mas os espinhos sufocam a palavra. E no verso 22 de Mateus, capítulo 13, quando o Senhor está explicando, ele vai falar que os espinhos são as preocupações com essa vida e o engano das riquezas, sufocando a palavra. Ele vai dizer, olha, tem gente que a palavra é lançada, começa a germinar no coração, ela começa a brotar no coração, mas as preocupações com essa vida e o engano das riquezas, que tipo de engano é esse? E aí eu fiz uma brincadeira, levei o pessoal de manhã a pensar numa coisa, pensa assim, que agora você vai receber um Pix, vai fazer plim no teu telefone agora, R$1,5 milhão de reais. Ô glória, aleluia! De onde que vem esse glória?
da aparente segurança que você vai ter em receber 1,5 milhão de reais. Boa parte dos meus problemas e dos seus problemas seriam resolvidos com 1,5 milhão na conta. É ou não é verdade? Esse é o engano das riquezas. Porque aparentemente ter significa estar seguro. Mas o que o Senhor Jesus diz? Lembra lá, quando ele está contando a história do homem que era proprietário de uma fazenda, e a fazenda produziu muito, e aí ele vai guardar aquilo, e quando ele guarda, ele vai dizer assim para a alma dele: descansa, relaxa, você tem muito no banco guardado, tem muito dinheiro. O que Jesus diz para ele? Louco, essa noite vão pedir a sua alma, e o que você vai fazer? Você já pensou em chegar diante de Deus e falar para ele assim: eu tenho 1 milhão de reais. E Deus vai falar: e daí? E daí? Não é verdade? Então, o engano da riqueza, a aparente segurança, por exemplo, de ter muitas posses. E em nome dessa segurança, nós entregamos nossa vida. E então nós matamos a palavra no nosso interior. Então, nós temos que pensar, como tem que ser o nosso coração? O quarto terreno, que era a boa terra, que é onde a palavra não teve nenhum impedimento para germinar, ela germinou. E ela encontrou um terreno propício para que as raízes ficassem muito profundas, para que ela se consolidasse ali. E aí o texto vai dizer, então, esse produziu uma sementinha, vai produzir a 30, 60 ou a 100 por um. Ali vai haver prosperidade, ali vai haver vida, onde a palavra pode germinar. E onde a palavra pode germinar? Num coração de alguém que se submete a ela. No coração de alguém que escolhe pela palavra, que escolhe fundamentado na palavra. Que não vai ter a vida ancorada na onde há aparente segurança. Mas que você tenha 1,5 milhão, amém? Amém? Fala amém agora do amém. Amém? Que você tenha 1,5 milhão, aleluia. Mas que o seu coração não esteja ancorado no seu 1,5 milhão. Aí você vai ser realmente próspero e feliz. Você tem o dinheiro não te tem. Entende a diferença? O seu coração está ancorado na verdade eterna, inabalável. Apesar desse dinheiro todo que eu tenho, eu sou muito feliz. Amém? Percebe como isso é contrário à forma como se pensa normalmente? Em terceiro lugar, outra coisa que é muito importante para que nós não estejamos no trono dos nossos corações, é a vida em comunidade. Isso aqui é muito importante. E como isso aqui é importante? Porque é bem verdade que nesse ambiente de comunidade, nós vamos ser encorajados e fortalecidos. Então, às vezes, quando você precisa de encorajamento e de fortalecimento, você vai encontrar isso também em meio aos irmãos. Você vai ser encorajado pelos irmãos, fortalecido pelos irmãos. Isso é verdade, amém? Só que também, esse ambiente é um ambiente propício para sermos ensinados e repreendidos. Amém? Esse ambiente também gera isso. Gera ensino e gera repreensão. A própria palavra de Deus vai nos dizer, em Hebreus 10, 25, não deixem de congregar, como é do costume de alguns. Ou seja, congreguem, estejam na congregação. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, em Filipenses 2, 3, vai falar no final do texto, olha, e considerem cada um os outros como superiores a si mesmos. Isso é extremamente importante na nossa jornada. Esses ensinos e repreensões que vão vir da parte de Deus, mas pela vida dos outros. Porque tem coisas que Deus vai te ensinar e te repreender Ele mesmo. Você vai ler a Escritura, você vai ter uma experiência ali, você vai entender algo. Mas tem coisas que não são reveladas a você direto. Que vão ser trazidas a você, ensinadas a você por meio dos irmãos. É na comunhão com os irmãos. Por exemplo, você vai se lembrar, logo no início do livro de Atos, a forma poderosa como Pedro estava agindo no Espírito Santo.
Então, na primeira mensagem que Pedro prega, milhares de pessoas se convertem. Então o homem começa a agir debaixo do poder do Espírito Santo, a sombra de Pedro, por onde ele passava, curava. Você vai se lembrar lá de Atos, quando era para que Pedro fosse na casa de um homem que não era judeu, e na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, e quem disse para Pedro, quem falou para ele, olha, vai chegar uns caras aí, você pode ir com eles, está tudo bem, está tudo tranquilo. Quem disse isso para Pedro? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo usava o homem, conduzia Pedro em várias coisas, mas quando você vai chegar lá em Gálatas capítulo 2, verso 11, Paulo está escrevendo aos irmãos, vai dizer, olha, Pedro cometeu um vacilo e eu corrigi ele, porque ele merecia ser corrigido. Por que o Espírito Santo não corrigiu o que Pedro estava fazendo errado? Porque tem coisa que é o irmão mesmo. Está lá, ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro, eu me opus a ele, cara a cara, por sua atitude condenável. Sabe que Paulo era bravo. Então ele vai na cara de Pedro e fala, você está errado. Pedro estava sentado com os gentios, e enquanto estava só ele e os gentios, ele estava comendo como um gentil. Quando chegou os judeus, Pedro deixa os gentios, e agora eu sou judeu, Paulo olhou e falou, você está errado, cara. E ele vai diante de Pedro e mostra o erro, fala o erro. Por que o Espírito Santo não veio e não falou? Tem coisas que vão ser na convivência com os irmãos, que nós vamos ser repreendidos. Amém? Amém. E tem coisas que nós vamos ser ensinados também na convivência. Você vai lembrar de Moisés. O cara fica 40 dias no Sinai, recebe da própria presença de Deus, face a face, toda a lei, tudo lá. Mas quando Moisés está ali, cuidando do povo, Jetro olha e fala, Moisés está doido, ele vai se matar, vai matar esse povo. Ele fala, Moisés, pega a galera, divide os líderes, coloca pessoas abaixo de você, divide o trabalho, isso vai te ajudar. Por que Deus não deu essa dica para Moisés direto? Porque tem coisas que nós vamos ser ensinados, é pelo outro mesmo. Amém? Então a convivência, a comunidade vai nos ajudar. Porque na comunidade, além de fortalecimento, encorajamento, nós vamos ser ensinados e repreendidos. Aleluia! E, em quarto lugar, uma coisa que é fundamental também. Em 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo está terminando ali a carta, e está colocando várias orientações para os irmãos, e ele vai dizer, não apaguem o Espírito. Se ele está dizendo isso, é porque é possível apagar o Espírito. É possível diminuir a chama do Espírito, ou extinguir a chama do Espírito, apagar a chama do Espírito. E uma coisa que chama a atenção, chama muita atenção nos irmãos da igreja primitiva, era a capacidade que eles tinham de permanecer. Aqueles homens, frente a perseguições, frente a ameaças de morte que eram reais para aquela época, frente a todas essas dificuldades que eles tinham, aqueles irmãos permaneciam. E eles eram ao ponto de ser invencíveis. Porque se você chegava para um daqueles irmãos e falava, olha, você nega Jesus ou eu vou matar você, mata porque assim você vai me colocar junto dele, é melhor para mim. Nega Jesus, eu vou prender você, sua família, vou pegar todas as suas riquezas. Pode pegar minhas riquezas, eu não estou preso nelas. Aqueles homens, eles eram invencíveis. Nada que você fazia contra eles abalava a fé deles. É isso que as verdades que nós temos, quando nós vamos lendo ali o que estava acontecendo em Atos, quando você lê a respeito da igreja, aqueles homens, eles permaneciam. Por quê? Porque havia uma chama que queimava intensamente no coração daqueles homens, e que nada podia apagar. O medo não podia apagar, as angústias, as tristezas, as preocupações, nada apagava a chama no interior daqueles homens. E aí, sabe o que é difícil? Nada parava aqueles homens. Eles eram imparáveis, invencíveis. Eles tinham isso, e quando você olha e fala, matei ele, matei a família dele, vencemos. Não. Eles eram imparáveis, invencíveis. E eu fico olhando a quantidade de coisas que me param. E fico pensando, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque coisas tão pequenas, por motivos tão pequenos, às vezes a gente quer parar, desistir. Só eu, amém? Amém não, gente, misericórdia. Agora é a hora da misericórdia. Misericórdia, eu também.
Mas estamos juntos. É ou não é verdade? Por pouca coisa a gente quer parar. A gente quer desistir. Nós não podemos deixar apagar uma chama dentro de nós. Essa chama dentro de nós não pode se apagar ante a nenhum pretexto. Amém? Em quinto e último lugar, eu já queria que você ficasse de pé, por favor. Em quinto e último lugar. Nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, não deixe a chama do amor se apagar dentro de mim. É o que nós cantamos aqui hoje. Acende essa chama, Pai, que uma vez brilhou. Quando o Senhor envia a carta à igreja de Éfeso, Ele não vai repreender a igreja de Éfeso nem em nada na sua conduta. Vocês são uma boa igreja, está tudo certinho aí, culto muito bom, vocês repreendem as pessoas que estão fazendo alguma coisa errada. Olha, vocês até se submetem à minha palavra, vocês guardam a minha palavra. Tudo muito bom entre vocês, tudo com muita excelência, muito jóia. Porém, tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Irmãos, nós não podemos nos acostumar com uma cultura evangélica. Tem que haver uma chama queimando dentro de nós. E você consegue se lembrar quando você se converteu? Você consegue se lembrar alguns anos atrás, quando podia ter culto o dia que fosse, a hora que fosse, no momento que fosse, quando não haviam barreiras capazes de parar a chama que queimava dentro de nós? E quando nós olhamos hoje, essa chama é a mesma intensidade dentro de nós. Se não há, nós precisamos fazer o que Jesus disse para a igreja de Éfeso: lembre-se, se arrepende e volta lá. Lá onde essa chama queimava de amor dentro de nós, de zelo pela palavra, pelo nome, pela presença. Nós não podemos deixar que nada nos faça esquecer isso. Nada, nenhum escândalo, nenhuma perseguição, nada pode nos abalar ou nos afastar. Nada. É o que está escrito em Romanos: nada, perseguição, espada, morte, tribulação, doença, angústia, tristeza, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Isso precisa queimar dentro de nós. Então eu quero te convidar hoje, agora, nesse lugar, a você colocar a mão no seu coração e começar a dizer: Senhor, reina sobre mim. Reina sobre mim. Acende, Senhor, essa chama mais uma vez. Queima dentro de mim mais uma vez. Ó Senhor, como foi num tempo passado, eu ainda me lembro, Senhor. Eu ainda me lembro. Você consegue se lembrar. Você consegue se lembrar. Se essa chama está dentro de você, acesa, forte, intensa, glorifique a Deus hoje nesse lugar. Mas por algum motivo você sente que ela está queimando em combustão muito lenta. Erga a sua mão e peça a Ele: venha com o teu fogo e reine sobre mim. Reina sobre nós. Eu te contei aquela história forte de Juízes capítulo 19, para te mostrar que mesmo alguém que conhece pode ter um coração distante, mas nós não, você não, tua casa não. Reina sobre nós, Senhor. Seja dono das nossas vidas, dos nossos recursos, habilidades, das nossas capacidades. Seja dono e reine sobre nós. Venha sobre nós.